Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Estúdio Pirata. E hoje eu vou ensinar um efeito bem famoso e bem interessante que muita gente pede, que é o efeito de chocolate. Eu vou dar um exemplo no texto, mas depois eu vou mostrar que você pode adaptar isso para qualquer tipo de imagem que você quiser para fazer um efeito de chocolate. Fica muito legal e é um estilo de camada com alguns ajustes que dá para ser manipulado de diversas maneiras. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas maneiras aqui, tá bom? Bom, eu peguei aqui uma tela 1220 por 1280 por 720 normal. Pintei de laranja, mas é isso aí, você faz a cor que você quiser. Vou escolher uma fonte qualquer, vou botar essa Badabum aqui. Eu vou deixar o PSD com tudo isso aqui na descrição para vocês baixarem, tá bom? Então qualquer coisa, pode baixar o nosso site estudiopirata.com. Eu vou escrever aqui para vocês chocolate. Ele está escrito em laranja, eu vou escrever em branco. Vou ajeitar para branco. Ok. Vou aumentar o tamanho aqui do chocolate, colocar aqui centralizado para a gente fazer o efeito todo nele, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a cor, tá? Então clica duas vezes na sua camada para abrir os modos de mesclagem. Então aqui, vamos para a sobreposição de cor. Aqui na sobreposição de cor, vem aqui, seleciona a cor, e a gente vai pegar um marrom. Aí aqui é um pouco versátil. Eu aconselho vocês pegarem um marrom parecido que eu vou pegar agora, e depois, conforme o efeito final estiver pronto, vocês mudam aqui para ver se vocês querem outra cor, porque com o efeito final pronto as coisas mudam. Então eu vou puxar aqui para o laranja, porque se vocês não sabem, o marrom acaba sendo uma variação do laranja, e puxo aqui para um marrom. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Um marrom assim, mais ou menos nessa, tá vendo aqui? Sei lá, tanto faz. Um marrom nessa tonalidade, pode pegar o número aqui se você quiser, e a gente pode mudar isso a hora que a gente quiser também, por isso que eu coloquei como um modo de mesclagem aqui, em vez de só mudar a cor original, né, da camada. Então, vamos para o chanfre entalhe, e aqui no chanfre entalhe começa a mágica. Vão mudando o que eu vou mudando também, tá? Aqui não muda nada. Aqui no tamanho de suavização, em primeiro lugar, que a gente vai mudar, a gente vai botar 18 e 3 de suavização, certo? Aqui embaixo no ângulo é a parte mais importante, que vai mudar muita coisa, presta atenção, é incrível como o chanfre entalhe muda de acordo com as alterações do módulo de mesclagem. Vamos lá, o sombreamento é em menos 50 e a altitude é em 70. Depois disso, no contorno do reflexo, nós vamos vir aqui e utilizar esse aqui, ó, que é o 2 picos, se eu não me engano. E olha só o efeito que já deu. Já está aparecendo com a nossa imagem, já está aparecendo um efeito de chocolate. Está um pouco escuro e é isso que a gente vai mexer já depois que terminar o nosso efeito. Mas aí vê, né? Tipo, chocolate meio amargo é mais escuro, chocolate mais, tem mais leite e tal, é mais claro. Então, depende do tipo que você quer. Aqui no modo de realce, vamos manter a divisão, botar 100%. E aqui no modo de sombra, vamos colocar superexposição, cadê? Superexposição de cores e opacidade em 14%. Agora, olha só como já ficou, já deu uma clareada legal, né? O objetivo desse era isso. Então já deu uma clareada, então já está com um tom de chocolate normal, digamos, entre aspas, né, digamos assim. Mas vou mostrar para vocês como é que fica, dá para deixar, eu vou mudar as cores depois para vocês verem como fica interessante. A gente tem a opção de adicionar esse contorno aqui. O que também muda, né? E a gente pode mexer bastante na composição se a gente quiser. E você consegue outros tipos de efeito de chocolate aqui se você quiser, tá vendo? As coisas que eu vou manipulando. Eu vou trabalhar com contorno mais ou menos aqui no 92, ó, antes era assim, só para dar um detalhezinho, nada demais, só uma profundidade a mais no nosso chocolate.
E agora, para fechar, vamos utilizar a sombra interna. Para dar um efeito na imagem, efetivamente não vai dar muito efeito de chocolate, mas é só para trabalhar um pouco essa imagem. Sombra interna, o modo de mesclagem vamos colocar para sobrepor e a opacidade em 30. O ângulo vamos escolher menos 145. Opa, aqui não ficou legal que eu apertei alguma coisa errada. Opacidade, aqui o ângulo menos. Olha só a diferença que fez, né? Só para vocês terem ideia. Você vai mudando a sombra, você muda a ordem disso. Também é opção pessoal, tá certo? Eu vou deixar por aqui mesmo, botar menos 145, foi o que eu botei antes, né? Menos 145, aqui vou botar 1, 0 e 4, ok? O contorno, nós vamos colocar o contorno, esse aqui, o pico, tá? Marca o pico, ok. Ok. E deu ok. O nosso efeito de chocolate está pronto. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente mexe na cor, tá? Você vê aqui na sua operação de... Mas olha só, se a gente trouxer aqui bem pro os mais claros, no amarelo, tá vendo? Como muda, quanto mais claro, mais... Eu botei um verde aqui, mas olha só, se a gente trouxer aqui bem pro os mais claros, no amarelo, tá vendo? Como muda, quanto mais claro... Vamos mexer na cor, vamos mudar totalmente. Eu botei um verde aqui, mas olha só, se a gente trouxer aqui bem pro os mais claros, no amarelo, tá vendo? Como muda, quanto mais claro, mais ruim de se vê o efeito que a gente fez. Então, sempre aconselho a chegar mais próximo dos escuros. Então, ó, vermelho, como é que fica? Dá um efeito completamente diferente, nem parece que é o que a gente está fazendo, né? Mas se a gente vier aqui, né, para os laranjas, para os marrons, a gente consegue trazer várias tonalidades de chocolate que você pode querer, né? Mais escuro é como se fosse chocolate mais amargo, tá vendo aqui como é que ficou bem escuro, ficou bem legal. E aqui mais claro, né, os chocolates, um chocolate mais claro, seja mais claro. Aí, como eu falei pra vocês, isso não é só o texto é apenas um exemplo, né? Então eu vou mostrar